Olá, muito bom dia, salve, salve nação rubro-negra! Está no ar mais uma edição do Mister Mengão, o seu canal de notícias do Flamengo. Flamengo finaliza a preparação para o jogo de hoje à noite contra o América Mineiro pelo Brasileirão. Grupo que apoia Landim reage após críticas de grupo de sócios do Flamengo. Flamengo contrata profissional para coordenar sua base. Flamengo quer fazer de tudo para contratar meio-campista e galera aprova na web. Essas e outras você vai conferir agora comigo aqui no seu canal do Mister Mengão. Antes de começar o vídeo, eu queria te convidar para a gente bater aquele papo amanhã às 9 horas a live do jogo Flamengo e América Mineiro. Eu tô te esperando lá, bora lá, eu e meu filho Eduardo Figueira. A carta de um grupo de sócios com a presença de ex-presidentes e vice-presidentes movimentou os bastidores do Flamengo. Também em carta, o Grupo União Rubro-Negra, que dá apoio a Rodolfo Landim, se manifestou. Na publicação, o grupo diz que o atual elenco passa por uma natural transição e que considera sem fundamento algumas das críticas feitas pelos opositores. Ao nosso ver, embora a intenção possa ter sido boa, o teor da parte da carta não trilhou esse caminho. Algumas críticas sem fundamento, incluindo alguns dos assuntos que sequer são da competência do Conselho Diretor. O grupo URN sente-se na obrigação de comentar e se posicionar sobre a carta divulgada pela oposição sobre a atual gestão do Clube de Regatas do Flamengo. Toda e qualquer sugestão para melhorar o clube, em qualquer dos seus aspectos, deve ser sempre bem-vinda e democraticamente levada em consideração. A despeito dos signatários serem, em sua esmagadora maioria, personagens opositores na eleição vencida com larga margem de votos e há pouco mais de 6 meses, desconfiamos que a real motivação desse movimento seja externo ao clube. Talvez a eleição de outubro, com candidatos que exercem atividade política no clube, possa ter um peso importante nisso. Somos torcedores do Flamengo e não estamos satisfeitos com o atual desempenho da equipe. Ao mesmo tempo, temos percebido a clara intenção da diretoria em resolver os problemas de um elenco que ganhou tudo, mas que 4 anos depois passa por uma natural transição. Isso aconteceu com os principais times que marcaram época e venceram tudo. Os maiores exemplos são o Real Madrid e o Barcelona. Só para lembrar, o nosso excepcional time campeão do mundo levou 4 anos para ser novamente campeão brasileiro em 1987. O nosso vice-presidente de futebol, até o momento, comandou o futebol por 4 anos e fomos campeões brasileiros em 3 vezes, além do título da Libertadores após 38 anos. O grupo URN presta total apoio à segunda gestão Landim, lembrando que a primeira já está na história, em todos os seus aspectos, como uma das mais competentes e vitoriosas da história do Flamengo. Saudações rubro-negras, URN. Isso aí que eu li agora, será que é verdade mesmo? Será que esses caras estão falando sério, gente? Acho que eles estão de sacanagem, eles querem tapar só com peneira. A uma altura dessa do campeonato, isso aí é um crime contra o nosso time, né? Eu continuo dizendo, fora Landim, fora Braz, fora Spindel, volta a bandeira pro bem do Flamengo. A busca do Flamengo por reforços também inclui análise sobre a manutenção de jogadores em fim de contrato. E um deles é o nosso querido lateral direito Rodinei, que tem a sua renovação mantida nos planos do Flamengo, sobretudo depois da saída do chileno Isla. O tema ele já vinha sendo debatido desde o começo da temporada pela diretoria, após o lateral de 30 anos ter bons momentos sob o comando do Paulo Souza. Na ocasião vieram os primeiros interessados em sua contratação, entre eles o Botafogo, o Grêmio e o Internacional de Porto Alegre. Aí eu pergunto, você é a favor ou é contra a renovação de contrato do Rodinei? Coloca aí. Flamengo contrata coordenador de base do Serrano. A reformulação da estrutura do futebol do Flamengo ganhou mais um reforço. Na tarde dessa sexta-feira, o Flamengo acertou a contratação de Hélio Flashham, que coordenava as categorias de base do Serrano Futebol Clube do Rio de Janeiro.
Dessa forma, o profissional deixa a equipe da região serrana do Rio para assumir um dos maiores clubes do Brasil. Aos 37 anos, o Freiherr já conheceu algumas estruturas da base do Flamengo nessa semana, em uma visita inicial ao CT Ninho do Urubu. De acordo com o currículo do profissional, o Hélio é pós-graduado em treinamento de futebol pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e formado em gestão técnica no futebol pela Universidade de Futebol. O Hélio, pessoal, ele assume o cargo de coordenador do Programa de Desenvolvimento e Inteligência, o famoso PDI. O projeto abrange garotos do sub-15 ao sub-20. Eu não tenho nada contra esse novo contratado aí, Eu nunca ouvi falar, Mas vamos combinar, pessoal? Um time com faturamento anual de R$1 bilhão, será que não poderia ter contratado um profissional mais conceituado, com mais, peso? O cara vem do Serrano, gente. Eu lembro que quando a gente começou a reclamar aí de preparador físico, que o Flamengo estava jogador tudo se machucando, foi divulgado que um dos preparadores físicos tinha vindo do Madureira. Aí neguinho caiu de pau em cima e não sei o que agora. Vem um cara do Serrano. Porra, não tenho nada contra não, mas sinceramente, ou essa diretoria ela tá de sacanagem, querendo mesmo acabar com o time, ou cada vez mais incompetente e amadora. Eu estou de acordo com a segunda, é incompetência mesmo. Bom, se você está curtindo esse vídeo, então deixa o seu like. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí no botão vermelho, aperta o sininho e valeu! Ontem o Flamengo finalizou a preparação para o jogo contra o América Mineiro, válido pela 14ª rodada do Brasileiro, Depois de vencer por 2-0 o Cuiabá, o Flamengo precisa vencer mais uma vez diante da nação, no Maracanã, para retornar urgentemente às primeiras posições da tabela. Para o jogo dessa noite, o técnico Dorival Júnior, ele não terá a presença do Rodrigo Caio, que será poupado para o jogo diante do Tolima da Colômbia pela Libertadores da América na quarta-feira lá, na Colômbia. O departamento médico do Flamengo, inclusive, já tinha planejado para que ele fosse preservado a cada 2 partidas seguidas, com o intuito de não estourar o jogador nos principais jogos da temporada. Sabe a decisão. Dorival poderá preservar alguns jogadores para o confronto de hoje. A comissão técnica do Flamengo, ela vem observando que alguns jogadores demonstraram queda acentuada de rendimento em meio à sequência de jogos e viagens. O intuito principal é recuperar esses jogadores para que o desgaste físico não atrapalhe mais ainda os rendimentos individuais. O Mateuzinho e o Felipe Luiz, que foram titulares na última quarta-feira contra o Atlético Mineiro, deverão ser poupados. Rodinei e Ayrton Lucas devem assumir a vaga deles. No ataque, Pedro deve formar a dupla com o Gabigol, Outra novidade deve ser o retorno do goleiro Santos. Depois de mais de 2 meses afastado por conta de uma lesão grau 2 na coxa esquerda, o goleiro Santos deverá substituir Diego Alves. Vale destacar que o Santos já tinha sido relacionado no jogo anterior contra o Atlético Mineiro. Vamos conferir a provável escalação do Flamengo para essa noite. Santos, Mateuzinho, Pablo Léo Pereira, Rodrigo Caio, Ayrton Lucas, Andreia, João Gomes, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Lázaro. O juiz do jogo vai ser Ramon Abad Abel, de Santa Catarina, Kleber Lúcio Gil, da Santa Catarina, e Henrique Nel Ribeiro, de Santa Catarina. VAR vai ser Wagner Heiwald, de Pernambuco. Pessoal, hoje o Flamengo está em 14º lugar na tabela, de classificação, com 15 pontos em 13 partidas. Uma vergonha. Caso não consiga uma vitória diante do América hoje, o Flamengo vai se complicar ainda mais no campeonato e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Flamengo e América será realizado hoje, a partir das 19 horas, pela 14ª rodada, e vai passar no Premier Futebol Clube, em pay-per-view. Eu, sinceramente, estou muito confiante que o Flamengo vai voltar a trilhar as vitórias, vai ganhar, e eu tenho aí, para mim, 2-0 eu coloco o meu placar. Você arrisca o seu placar? Coloca aí. Essa aqui é para a gente encerrar, pessoal. De acordo com informações, o Flamengo está interessado na contratação de Vilmar Barrios. Pessoas ligadas ao Flamengo fizeram uma consulta para saber informações do Vilmar Barrios do Zenit. O volante ex-Boca deve ser negociado pelo clube russo
mas vários times europeus também já procuram os representantes do jogador. O Vilmar joga como marcador na mesma posição do Ilharão e se destacou muito no Boca Juniors. Atualmente, ele tem 28 anos, joga pelo clube russo, o Zenit, desde 2019 e já conquistou vários títulos e constantemente é convocado para jogos da seleção da Colômbia. Nessa temporada, o volante disputou 21 jogos e ainda não marcou gols. Na carreira, ele coleciona passagens com a camisa do Boca Juniors, da Argentina, e do Deportes Tolima, da Colômbia. Segundo o site Transfer Market, o gringo está avaliado em 20 milhões de euros, cerca de 105 milhões de reais, mas em decorrência dos conflitos do país, poderia chegar por um empréstimo. Ele tem 1,78 m, é destro e jogou as Olimpíadas de 2016, Copa América 2019 e 2021, além da Copa do Mundo de 2018. É um grande jogador, ninguém discute, mas é um salário altíssimo e um valor fora da realidade, 105 milhões, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das informações. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado mesmo e até a próxima!